você sabe o que é insalubridade e periculosidade? Para discutir sobre esta questão, nós vamos conversar com a advogada especialista em Direito do Trabalho, doutora Ellen Monteiro. Seja bem-vinda à Rádio Justiça, doutora Ellen. Olá, boa tarde, muito obrigada. Qual é a diferença entre insalubridade e periculosidade, doutora Ellen Monteiro? A periculosidade, ele é quando o funcionário, o empregado, ele é exposto a atividades perigosas. Tá? E a insalubridade, ou atividades aquelas em que não necessariamente ele está exposto diariamente ou que vai causar uma situação certa para o cliente, para o empregado. A insalubridade já é um risco à saúde do empregado. A periculosidade é a vida, é uma atividade em que põe em risco a vida. E a insalubridade é quando põe em risco a saúde, ou seja, vai causar um mal ao empregado, mas não é um mal, é um mal certo, mas não é imediato. Ao longo do tempo, ele exposto a uma atividade insalubre, ele está pondo em risco a vida dele. E o empregado, ele deve ter ciência disto? Isto é explicado para ele na hora da contratação? Ou cabe ao sindicato verificar isto? Então, as atividades, tanto as atividades perigosas quanto as atividades insalubres, elas são determinadas já pelo Ministério do Trabalho. Então, existe normas, que é a NR15, que fala sobre a insalubridade, e a NR16, que fala sobre a periculosidade, que determinam funções X que se enquadram nesses requisitos. Então, quando ele entra, ele já está ciente do tipo de atividade que ele está exercendo e qual é o perigo que ele está exposto ou qual é a situação que ele está exposto. Mas existem, sim, hipóteses que não estão nesse rol e que podem gerar, sim, uma insalubridade, por exemplo, para o empregado. Aí, neste caso, ele tem que procurar, sim, um sindicato, um advogado, para poder estar requerendo isso, e só vai ser constatado através de perícia técnica. Nas atividades insalubres ou que tenha perigo, doutora Ellen Monteiro, este trabalhador, ele tem um adicional, ou seja, um salário maior? Sim. Na atividade de perigo, ele tem um adicional de 30%, é um adicional fixo sobre o salário base, ou seja, o salário líquido do cliente, do empregado, né? Então, 30% é certo se ele já estiver enquadrado em uma atividade perigosa. Já numa atividade insalubre, vai dependendo do grau. Então, ela pode variar de 10% a mais no salário, 20% e 40%. Aí vai depender do grau que ele está exposto, se é um grau leve, um grau médio ou um grau avançado, que é o grau máximo, que também isso vai de acordo com os requisitos e com o tipo de exposição que ele tem, o tempo que ele está exposto ao agente. Este diferencial de salário da insalubridade e da periculosidade, ele se assemelha ao adicional noturno após as 22 horas? No sentido de ser um plus, ele é exatamente, o adicional noturno ele tem uma porcentagem em cima do salário, mas a diferença é que o adicional de insalubridade, tanto de periculosidade, ele é calculado somente sobre o salário, ele não pode ser calculado sobre outras verbas, como uma participação no lucro ou um prêmio, ele é fixo somente em cima do salário base, né? Doutora Ellen Monteiro, voltando à insalubridade e à periculosidade, como o Poder Judiciário brasileiro trata disso quando um caso, a justiça é provocada? No caso da justiça ser provocada, normalmente, quando ela é provocada, são quando os casos em que o empregador ele não enquadrou aquele funcionário na atividade. Tá? Então, não enquadrou, eu vou estar entrando com uma ação para poder justificar o meu requerimento, afirmando que trabalho numa atividade perigosa ou insalubre. Normalmente a justiça, o empregado, quando entra com uma ação, ele coloca os dois, porque não sabem onde vai se enquadrar, e só através da justiça ela considera a atividade quando tem a perícia técnica. Fez uma perícia técnica, não está no rol dos requisitos ali legais, por exemplo, da CLT no artigo
193, que determina quais são as atividades perigosas, o que ele considera. Não estando no rol, mas a perícia indicou que aquela atividade é uma atividade de eminente perigo, aí o juiz e a justiça eles têm concedido bem como insalubre. Está causando um risco devido para o empregado, foi considerado na perícia, isso é muito importante, ambos os casos, se não tiver determinado na lei, tem que ter a perícia, tá? Aí sim é considerado, não tem que ser questionado. Doutora Ellen Monteiro, para esclarecer melhor para o nosso ouvinte, vamos ver se esse meu exemplo ele cabe. No caso da insalubridade, é daquele trabalhador que trabalhou na empresa de amianto. E no caso da periculosidade, é um motorista de caminhão que trabalha dirigindo um caminhão com carga explosiva. Seria isto? Sim, seria isso. Seria isso. Um novo exemplo também, até de periculosidade, que hoje em dia a gente vê em muitos casos, é um segurança, que ele está em segurança de empresa, um vigilante, um motociclista que lida diariamente em atividade dele em vias públicas, que a gente encontra em um motoboy, são atividades perigosas. E a atividade insalubre, também a título de exemplo, é bom a gente colocar, não só a pessoa também tem um ruído contínuo, trabalha em um local onde tem agentes biológicos, tem um contato direto ou não, aí isso também vai de acordo, também se enquadra em atividade insalubre. Muito bem. Nós conversamos com a advogada trabalhista, a doutora Ellen Monteiro, que explicou o que é insalubridade e periculosidade. Doutora Ellen, os agradecimentos por trazer essas informações aos ouvintes da Rádio Justiça. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade.